mais cedo, porque para mim hoje, terça-feira, já não teria mais o compromisso. Eu digo isso porque eu assisti a todas as sessões das Senhoras de Si, né? Eu participei com muito interesse e eu vi que um público muito grande também participou. Eu gostei muito da iniciativa, gostei muito do evento, achei todas as falas, umas mais, outras menos, claro, mas gostei de absolutamente todas as iniciativas e gostei muito de alguns depoimentos, de alguns resultados de estudos. Então, eu, na verdade, eu queria era parabenizar as meninas que organizaram e as pessoas, os meus colegas que, vamos dizer assim, orientaram essa produção. Eu queria dizer também como nós começamos com uma poeta do século XVII, que foi Violante do Céu. Eu acho que vocês gostaram de ouvir falar dessas poetas. Eu queria fazer um convite também a vocês. Eu tenho um grupo de estudos, de pesquisa registrado no CNPq, é um grupo muito antigo, já vai para 15 anos que ele existe. E lá, nesse grupo que se chama Lírica de Agudeza, eu vou escrever aqui enquanto falo, esse grupo, nele, a gente faz alguns estudos de poesia e de prosa desse período, né? Então, agora, por exemplo, eu estou fazendo uma resenha de uma poeta do século XVII, que é a Maria Pimentel. A Maria Mesquita Pimentel, ela teve um livro, o livro dela é uma época enorme, são 3 volumes de uma época, ele foi publicado por um rapaz aqui do Brasil agora. E nesses estudos, eles dão notícias também de autoras do século XVI, que a gente conhece menos que a do XVII, como, por exemplo, as 2 filhas do Gil Vicente, a Ana Vicente e a Paula Vicente. A Paula era atriz e a Ana era o que a gente chamaria hoje de escritora, né? Tem também um conome romano, que é a Públia Hortência de Castro, e tem umas que a gente nunca ouviu falar. Então, na verdade, eu gostaria de usar essa oportunidade para convidar vocês, quem quiser fazer parte ou, eventualmente, participar de alguma atividade desse grupo, estamos abertos para que vocês quiserem, né? Há muita coisa para se ver do século XVIII, do século XVII, essa produção conventual das mulheres, aqui no Brasil não é bastante estudado, está longe disso, mas em Portugal há bastante pesquisas assim, consolidadas de pessoas que vivem nos arquivos documentais. Existe um arquivo, por exemplo, só da produção dos jesuítas em Roma. Enfim, se vocês quiserem adentrar nesse universo, ele é muito curioso e é um universo muito grande, fica o convite. Para o pessoal que estudou e que apresentou material, por exemplo, da década de 60, eu adorei. Apareceu até no vídeo da última sessão, que foi com a Anna Hatterley, apareceu um vídeo, vocês colocaram um vídeo e nele apareceu o Meli Castro, né? Foi até emocionante para mim, porque o Meli Castro é aquele poeta contemporâneo da Anna Hatterley, vocês devem conhecer, não sei. E ele morreu, né? Ele morreu aqui há poucos meses, então vê-lo na juventude lá com a Anna Hatterley, naquele momento em que ela está rasgando aquele quadro, lembra? Vocês apresentaram um vídeo em que ela rasga assim, uma tela, ele está lá participando, foi emocionante. Na verdade, não é uma fala, eu queria fazer o convite e dizer que eu gostei bastante da iniciativa e que todas as pessoas que falaram de uma maneira ou de outra se esforçaram para fazer resumos. Muito bem, gostei bastante. Tem muita coisa para estudar na Unifesp, é um lugar muito bacana por isso. Era isso que eu queria dizer. No meio que eu estava falando, o telefone tocou, fiquei um pouco desconcentrada, mas vocês podem continuar a conversa, eu vou ficar aqui até o possível antes da hora de sair para a consulta. Ai, prof, muito obrigada, eu achei incrível. Eu já estava falando com as meninas do grupo da monitoria. Tipo, gente, eu quero participar.
Mas, enfim. Agora, quem era? Agora sim era a professora Simone, certo? Pronto, agora, professora, sua fala. Obrigada, Juliana. Também queria aproveitar primeiro para agradecer o convite de vocês e parabenizá-las, né, pelo trabalho incrível que vocês vêm fazendo na monitoria, sob a coordenação aqui do Leonardo. Realmente um trabalho muito bom, impecável, e estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, aprendendo com vocês. Agora, sim, eu também estou um pouco surpresa, porque o convite veio meio em cima da hora, e eu tinha entendido que seria uma coisa mais informal. Aí ontem eu fiquei sabendo que era uma palestra. Eu falei assim, não dá para preparar uma palestra na véspera. Então eu optei por fazer um pequeno relato, né, sobre a experiência de leitura da farsa de Inês Pereira, que a gente fez na disciplina, na minha disciplina, né, neste semestre, e buscando aí trazer essa ideia das senhoras de si, que eu não assisti os eventos de vocês, mas acompanhei, né, nas postagens que vocês fizeram, e foi realmente muito bacana esse trabalho que vocês fizeram. Eu vou, Juliana, ler aqui algumas anotações minhas para eu não me perder, tem um roteirinho, uma cola, então eu não vou ver vocês. Se tiver alguém aí que queira falar, me interromper, por favor, me interrompam pelo áudio, tá, Juliana? Bom, pode deixar, vou ficar de olho aqui. Bom, então, primeiro eu preciso contar que não foi, assim, um trabalho, né, vamos dizer assim, convencional ou tradicional que a gente fez neste semestre, na minha disciplina, um pouco por conta, né, do contexto que a gente está vivendo nesse trabalho remoto, nos encontros remotos, pelo clima que a gente está vivendo, né, por todas as dificuldades e adversidades. Mas, para além disso, achei que seria uma oportunidade de eu testar, né, uma metodologia nova que eu venho estudando, trabalhando, que se chama Laboratório de Leitura, que eu conheci o ano passado, estudei a disciplina desse laboratório durante o ano passado, num curso de capacitação, e agora eu venho testando essa metodologia para colher experiências para um projeto. Bom, então, nós lemos dentro da minha disciplina, que foi Subjetividade, Voz e Amor na Literatura Portuguesa, a farsa de Inês Pereira, que é um auto de Gil Vicente, de 1523, vocês devem saber disso. Bom, e eu gostei muito do título desse evento, da proposta de vocês, e fiquei pensando, né, a partir, então, do evento, da temática, como que eu apresentaria, então, comentaria a farsa de Inês Pereira, a partir da experiência também da disciplina e do desenvolvimento, então, desse laboratório de leitura com essa peça, né? Bom, nós lemos e discutimos essa peça por meio dessa metodologia do laboratório, que se inicia, né, com um encontro que a gente chama de histórias de leitura. Nesse momento, que é o primeiro encontro em que a gente vai discutir a obra, a gente privilegia elementos que têm a ver com as nossas impressões de leitura, que tem a ver com os nossos afetos, né? Eu costumo dizer que a gente tenta responder nesse primeiro encontro a seguinte pergunta: o que a obra leu em mim, né? Então, é como se a gente se deixasse levar pelos aspectos subjetivos que envolveram a nossa primeira leitura, ou muitos também alunos relataram, né, que já tinham lido essa peça na educação básica, no ensino médio ou para o vestibular, e que muitos deles, eu diria que a grande maioria, ninguém relatou uma experiência positiva com Gil Vicente, tinha um certo trauma, né, de Gil Vicente, principalmente do Alto da Barca do Inferno, mas muitos já tinham tido experiências com a farsa de Inês Pereira, sobretudo por meio de adaptações, né. Bom, então nós lemos essa peça, fizemos as histórias de leitura,
né? E aí eu fiquei também me perguntando, porque essa foi uma questão que surgiu também nesse primeiro encontro. Será que faz sentido, né, para um leitor aqui contemporâneo do século XXI, ler Gil Vicente? Por que faria sentido? Por que valeria a pena, né? E aí, diante dessas polêmicas que sempre surgiu recentemente, vocês viram que sobre a leitura de Machado de Assis, sempre surgem polêmicas dessa natureza, né? E aí eu falei, bom, talvez seja o momento de a gente fazer essa pergunta também. Então, vamos guardar essas perguntas, que eu vou retomar lá no final da minha fala. Bom, então, depois das nossas histórias de leitura, ou a partir das suas histórias de leitura, foi interessante que nessas, né, impressões, ou nesses comentários em que os alunos, os participantes, houve também participantes externos, né, para além dos alunos, eu abri como uma atividade de extensão, somente os encontros do laboratório, e muitos comentaram que ficaram incomodados com a leitura da farsa de Inês Pereira, que acharam a personagem muito exigente, né, que ela era pouco humilde. Outros chamaram atenção para a idealização que ela faz do marido, né, um modelo aí pautado para aquele modelo de ideal cavalheiresco, né, e que ela tinha nesse modelo, né, uma ideia de um marido que fosse sabido, que soubesse tocar viola e fazer poesia. E muitos também comentaram como isso, de uma certa forma, né, para além do contexto histórico e literário, revelaria uma certa imaturidade dessa personagem, né, no sentido de ela idealizar, então, uma pessoa, um tipo de marido. Outros alunos comentaram como a personagem tinha uma força singular, inclusive, ao contrário daqueles que se incomodaram, né, com esse lado exigente da personagem, gostaram da personagem justamente por ela representar aí uma força singular, né, uma força feminina bastante singular, que contesta a sua condição, que contesta a sua vida entediante e enclausurante. E aí, vale a pena a gente justamente destacar a pertinência, né, dessas impressões que foram, então, compartilhadas nas histórias de leitura, porque logo no início da peça, a Inês já começa, né, contestando, lamentando a sua condição e contestando, né, a sua condição, expressando a sua raiva, o seu tormento, né, que eu vou aqui, só para vocês se situarem e lembrar esse início do texto. Ela diz, renego deste lavrar, e do primeiro que o usou. Ó diabo que o eu dou, que tão mal é de aturar. Ó Jesus, que enfadamento, e que raiva, e que tormento, que cegueira e que canseira, eu hei de buscar maneira de algum outro aviamento. E ela continua, né? Coitada se hei de estar encerrada nesta casa, como panela sem asa, que sempre está num lugar? Contesta a sua condição e a sua vida, né? Então, a sua fala, já nesse início do texto, é marcada por uma atitude de revolta, né, diante das tarefas entediantes que são impostas à mulher da época. Então, ela, enclausurada em casa, blasfema, canta e amaldiçoa a sua condição. Então, de modo geral, a gente pode dizer que a peça explora, né, essa dicotomia também entre ser e parecer, né, como expressão do momento histórico, na medida em que essa peça vai mostrar, então, e eu vou situar isso mais adiante, a decadência da nobreza, né, representada lá pelo seu marido, que vai se tornar um pretendente que se torna o seu marido, que é um cavaleiro lá sem posses, né, um escudeiro.
e a ascensão de uma espécie de um pré-burguês que vai estar representado lá pelo seu primeiro pretendente, que ela recusa, e que depois acaba se casando com ele depois que enviúva, e que é representado, então, pela personagem de Pero Marx. Bom, só um pouquinho aqui, eu vou rolar o meu documento. Bom, e de um modo geral, só para situar quem não leu a peça ou quem faz tempo que leu, segundo o Fidelino de Figueiredo, né, a peça se organiza em 7 quadros sucessivos, que a gente pode, assim, elencar. A apresentação da vida de Inês solteira, que está lá revoltada, morando com a mãe, a entrada da Leonor Vaz, que é uma espécie de alcoviteira, depois a apresentação de Pero Marx, que é o seu primeiro pretendente, que ela recusa, depois a entrada, então, né, do escudeiro, que acaba, então, conquistando, né, a Inês, atendendo ao seu modelo de ideal de marido e se casando com ele. E aí, em seguida, as desilusões do casamento, que vão ser fundamentais, porque vão ser essas desilusões que vão transformá-la. Vem, então, a viuvez da Inês Pereira e a vida casada com Pero Marx. Então, seriam esses 7 quadros. Bom, antes do casamento com o escudeiro, então, a fala da Inês é marcada pela amargura e pela revolta, diante de um trabalho que lhe é odioso, né? Tanto que nós vimos a sua fala marcada pelas palavras tormento, cegueira, canseira, né? Então, o tédio representa aí a sua vida. E a sua fala sugere, então, uma crítica à perspectiva, né, da mulher, as perspectivas para a mulher na época. Daí o seu desencanto. Olha, esse desencanto, né, diante dessa condição, foi um grande incômodo que também foi relatado por várias das participantes, sobretudo das meninas, né, nesse laboratório de leitura, que chamaram, então, a atenção para a atualidade dessa condição que ainda, né, é a realidade de muitas mulheres que nós conhecemos ou que reconhecemos nessa Inês, né. E aí eu cito o estudo da Isabel Alegro de Magalhães, né, que ela vai dizer no seu estudo intitulado Tempo das Mulheres, que as mulheres na Idade Média se caracterizam pelo tempo estático, né, um tempo de ficar, que vai se contrastar justamente com o tempo masculino, né, que é um tempo sempre de partir, né, de andanças, de aventuras, né, e que se refere sempre a um espaço aberto e externo, né, nessa relação, então, de oposição. Então, segundo a Isabel Alegro, as mulheres resta apenas o quê? A clausura e o emparedamento, que é justamente isso, né, que reclama Inês, né, e que então, ela contesta a sua condição, não só reclama, como contesta a sua condição. E é nesse ponto que nós temos aí a queixa de Inês, que lamenta o marasmo da sua vida. Ela diz, já tenho a vida cansada de jazer sempre de um cabo. Esta é mais que morta, né, a sua vida. E aí ela contesta, são eu, questiona, são eu coruja ou corujo, ou são algum caramujo que não sai senão a porta? Né? Através, então, dessa metáfora. Bom, então Inês contesta a sua condição e se rebela contra esse destino que lhe é imposto. E ela, nesse sentido, se opõe à mãe, que representa, então, as normas e os valores da época. A mãe aconselha desse modo a filha, como queres tu casar? Com fama de preguiçosa? Né? Porque ela tem que estar sempre lá, né, a costurar, para mostrar, né, aos seus pretendentes que ela é habilidosa e trabalhadeira. E a mãe diz, né, com relação ao seu pretendente, o escudeiro,
Se este escudeiro há de vir e é homem de discrição, hás de ter pôr infeição e falar pouco e não rir. E mais, Inês, não muito olhar e muito chão ou menear. Quer dizer, não encara, olha para o chão. Tem que se mostrar submissa, né? Porque te julguem por muda, porque a moça sesuda é uma perla para amar. Bom, então a mãe conservadora afirma que o destino natural da filha é o casamento e a maternidade, né? E para isso ela orienta a filha a agir de modo a causar boa impressão no pretendente. Então a mãe sugere à filha que ela represente um papel para agradar ao pretendente, elencando as qualidades femininas desejáveis, que, por sinal, estavam ligadas, como a gente viu, à passividade e à submissão. É preciso falar pouco, não rir, não olhar nos olhos, olhar para baixo e em atitude subserviente. Bom, e muitas participantes, então, do laboratório de leitura relataram que esse trecho as fez lembrar da Escola de Princesa, né? A outra coisa que foi muito comentada recentemente. E que foi, então, razão de muita discussão, né, de muita polêmica. Bom, e aí elas se perguntaram, né, nesse encontro, quantas mulheres nós não reconhecemos ainda hoje no discurso da mãe de Inês? Bom, então, em uma sociedade em que a única forma, voltando agora à farsa de Inês Pereira, né, em uma sociedade em que a única forma de sobrevivência da mulher estava no matrimônio, a alcoviteira, então, a Leonor Vaz, ela vai aconselhar Inês a se casar, mesmo que isso a incomode. Mas Inês quer ter o poder de escolha e rejeita o pedido de casamento de Pero Marques. Então, Inês é firme em suas convicções, porque ela quer um homem culto, ainda que não seja rico, e que assim a faça feliz. Então, ela é movida por essa idealização e despreza o seu primeiro pretendente, o Rude Pero Marques, filho de lavradores, porém ricos, né? No entanto, essa condição financeira não a atrai, porque ela deprecia a sua simplicidade e a sua ingenuidade. E essa recusa marcará depois a mudança de perspectiva da protagonista. Porque após ela se casar, então, com o escudeiro, que ela, então, vai escolher, Inês é rapidamente confrontada com a verdade. O marido se revela um déspota, proibindo-a de cantar, chegando mesmo a ameaçá-la fisicamente em caso de desobediência. A reclusão de Inês fica ainda mais patente, pois ele informa que a manterá trancada sob permanente vigilância. E aí, nesse momento, também muitos participantes do laboratório de leitura apontaram novamente para a atualidade do trecho, né? Muitos disseram, olha, nesse momento eu me lembrei dos relacionamentos tóxicos, da violência doméstica, da violência contra a mulher, das ameaças, do feminicídio, né? Inclusive em alta. Bom, e aí a gente volta aqui para a peça, né? E vai ser justamente essa ingenuidade de Pero Marques que depois, né, da mudança de Inês, vai ser valorizada por ela ao final da peça, porque a ingenuidade dele vai lhe ser muito conveniente. Bom, então Inês, arrependida da sua escolha, ela afirma que se lhe fosse dada outra chance, ela não incorreria no mesmo erro, né? E aí, a partir de então, ela se modifica, né, passando por um processo de sofrimento e de aprendizagem. E ela diz assim: renego da discrição, comendo ao demo o aviso, que sempre cuidei que nisso estava boa condição. Cuidei que fossem cavaleiros, fidalgos e escudeiros. Juro em todo o meu sentido, que se solteira me vejo, assim como desejo, que eu saiba escolher marido. E que eu
ela fala, destacando aqui, e que eu ande a meu mandar, né? Então, até destaquei esse trecho porque faz muito sentido pensar, né, não só por tudo que eu estou aqui relatando sobre a peça, mas essa fala dela me fez muito lembrar do tema do nosso encontro, né, Senhora de Si. A trama, então, nesse momento, né, sofre uma reviravolta, pois Inês é informada de que seu escudeiro havia sido morto. E tal acontecimento possibilita que ela ponha em prática a sua visão de mundo, a sua nova visão de mundo, né? Pero Marques, que ainda era abastado, volta a cortejá-la e a moça agora aceita o seu pedido. E ela diz, andar, Pero Marques, seja, quero tomar por esposo quem que se tenha por ditoso de cada vez que me veja. Por usar de siso mero, asno que me leve, quero, e não cavalo folão, né? Então, aqui, vocês sabem que essa peça foi escrita a partir de um mote que foi dado ao Gil Vicente, e aqui ele traz o mote explicitamente, né? Bom, após ter sofrido, então, nas mãos do marido, Inês chega à conclusão, né, que aí a gente retoma aí novamente o mote, né? Mais vale o asno que a carregue do que o cavalo que a derrube. Então, numa sociedade em transição, né, o que significa esse mote? Que numa sociedade em transição, os valores, aos poucos, vão se modificando, né? Então, mais vale o camponês simplório, né, rude, o asno, do que o representante de uma aristocracia decadente, né? Aí o representado pelo cavalo, pelo escudeiro, cavaleiro. Bom, então, a partir de então, é Inês quem dita as regras, com as quais, então, Pero Marques sempre concorda. Então, essa é a fala do Pero Marques, né? Pois assim se fazem as coisas. Bom, então a ingenuidade de Pero é, portanto, fundamental para que Inês possa fazer as regras e comandar a sua vida. Ela, irônica, mostra que o fará de bobo, num discurso em que o chama de gamo, símbolo do homem traído, em seguida de servo, que reforça a ideia do gamo e remete, por semelhança fônica, à ideia de subserviência do servo, né? Então, a mudança de postura de Inês reflete os valores do mundo em que está inserida, do encantamento e da fantasia em relação à figura do cortês cavaleiro, imagem que vai significativamente, então, desmoronando no decorrer da farsa. E a protagonista, então, percebe as vantagens de aceitar a chegada do simplório, porém bem situado, Pero Marques, numa troca, então, que sugere as inúmeras mudanças a que a sociedade assistia, né? Metaforizando, então, como eu disse a vocês, a transição da sociedade medieval para a sociedade renascentista. É claro que é sempre preciso ter muitos cuidados, né? Tá aí a professora Maria do Socorro, não sei se ela está ainda, mas está aí o professor Marcelo, que são estudiosos, né, dessa literatura mais recuada, então a gente tem que sempre ter muito cuidado ao buscarmos, né, as tais atualidades do texto, né, para que nós não caiamos em anacronismos, mas, por outro lado, né, tentando responder o que faz sentido ainda, né, a gente percebe vários, então, elementos que colocam, então, a condição da mulher, seja numa perspectiva da sua historicidade, do seu lugar, né, na sociedade, na história, na literatura, que vale a pena, então, a gente trazer para a discussão a partir, então, da peça. No entanto, né, além dos cuidados, né, com essa questão de incorrermos em anacronismos, os incômodos e as impressões, né, que foram compartilhados, né, pelos participantes do laboratório nas suas histórias de leitura,
momento, então, em que nós valorizamos no laboratório os aspectos subjetivos da experiência dos leitores, nós constatamos que todas essas impressões, incômodos e sensações contribuíram de maneira muito pertinente para o desenvolvimento das reflexões que nós fizemos posteriormente sobre a peça, ou seja, essas impressões nos ajudaram a iluminar, né, a nossa leitura e a nossa reflexão sobre a peça. Por fim, né, ao final do laboratório de leitura, muitos participantes relataram que não imaginaram, no início, né, da proposta, que a leitura de uma obra do século XVI pudesse fazer algum sentido para eles, e que muitos tinham trauma do Gil Vicente por causa da experiência de leitura na educação básica. Bom, então eu fecho assim a minha fala, retomando aquelas perguntas iniciais que eu coloquei para vocês, né, e que agora eu acho que vocês, a partir do meu relato, podem responder, né. Por que ler a farsa de Inês Pereira? Por que ler Gil Vicente? Faz sentido? Vale a pena? Bom, é isso, meninas. Muito obrigada, prof, pela fala. Não sei se eu falei muito. Não, desculpa, relaxa. eu não cronometrei. Relaxa, e muito obrigada pela fala. Eu, infelizmente, não consegui comparecer nesse laboratório, mas eu falo de experiência própria, que o laboratório é uma experiência incrível, então fiquem atentos nas redes, lá no CIEX, porque quando abrir, de verdade, eu recomendo, a Bianca, que é a monitora da Simone, também recomenda, e bom, já fica aí o convite para todos, que eu fiz em nome da professora também. Imagina, eu que agradeço, Juliana. E agora vamos para a fala do professor Leonardo, e pode ir, pronto. Olá, boa tarde, boa noite a todo mundo que está aqui. Estou vendo aqui os nomes, né, olhando aqui na lista das pessoas aqui do lado, que vai aparecendo, né, alunas, ex-alunas, né, e convidados de fora, amigos, amigas, feliz de estar aqui e dividir com os colegas de literatura portuguesa, né, um evento em que a gente falasse, né, Maria, Simone e daqui a pouco o Marcelo, que eu vou ouvir falar. Queria agradecer muito e saudar, na verdade, a monitoria de literatura portuguesa, não é, de 2020, 2021, que falar que está fazendo um trabalho excepcional é pouco, não é? Porque está fazendo a coisa ter um alcance, quer dizer, o que poderia ser sinônimo de crise, e é crise, né? Não vou falar que não é crise, que é a pandemia, e que é, quer dizer, essa situação toda do ensino remoto, das aulas e dos encontros aqui, a monitoria transformou isso numa oportunidade, a palavra é péssima, né? Numa ocasião de encontro também, não é? Fazendo... abriu o Instagram, enfim, começou a fazer a monitoria de literatura portuguesa e, portanto, a Unifesp também se espalhando, né, letras pelas redes e tal, e organizando esse evento, esse ciclo de palestras que é única e exclusivamente ideias, né, da Juliana, da Bianca, da Camila e da Tamires, né, dando aqui os 4 nomes, né, delas que estão organizando. A Bianca já tinha sido monitora, né, e eu vi que tem aqui a Gabriela e a Inês, que já foram monitoras, então também estão por perto, né. Não sei se fazendo, então, já um lastro de tradição, mas da monitoria de literatura portuguesa acontecendo aqui, graças a elas, né, a elas. Eu vou falar pouco também, na verdade, me contempla muito, né, esse tema, é um tema que eu tenho estudado e tenho dominado bastante os cursos, não é? Que eu tenho dado nos últimos semestres, não só esse tema, mas sobretudo esse, né? E aí eu trouxe aqui uma autora, que é essa autora aqui que tem esse nome estranho,
fui apertar, apertei o botão errado. Benedict Wa, que não tem nada de portuguesa no nome, né, mas é portuguesa, ou é pouco portuguesa, ou é mais portuguesa, enfim, vamos ver a partir dos poemas. Para fazer um pouco essa leitura do feminino, né, da figuração do feminino, porque isso, imagino que isso foi falado, eu não pude assistir as falas, né, eu vou assistir as gravações, que uma mudança drástica e radical de estatuto é quando o feminino não deixa de ser, quer dizer, o processo de subjetivação e de identidade, não é, do feminino deixa de ser ele deixa de ser exclusivamente objeto do discurso, não é? E quando a gente fala no discurso aqui, eu estou pensando no discurso hegemônico, claro, que vai ser o discurso masculino, não é? Então, quer dizer, todas as figurações tradicionais, ou a maior parte das figurações tradicionais que a gente tem do feminino, são figurações em que ele é objeto do discurso masculino, não é? E claro que isso tem muitas exceções, não é? Desde o século XVI, XV, enfim, a professora Maria falou e deu muitos exemplos aqui, mas via de regra, não é? O discurso da tradição é um discurso masculino, branco, não é? E há pouco espaço para o feminino, quer dizer, não é que nossos processos de subjetivação e de identidade eles não possam se dar com a gente sendo objeto do discurso. Na verdade, precisa ser uma negociação entre ser objeto do discurso e ser sujeito do próprio discurso, não é? E eu acho que quando a gente pensa nas figurações do feminino ao longo da tradição, não é? Essa negociação está prejudicada, porque o lugar do feminino não é o lugar do público, é o lugar do privado, não é? Daí que a grande frequência de autoras que aparecem no registro do diário, não é? Da carta, não é? Porque são as escritas privadas, não é? E aí isso muda um pouco de figura, quer dizer, e o convento vai ser o lugar de grande liberdade, se a gente pensar na escrita, né? Quer dizer, o convento é o lugar da escrita para a mulher, né? É o lugar possível, né? de criação, de formação dessa subjetividade, de colocar isso em processo, né? No século XX, isso muda bastante, não é? Quer dizer, vocês viram aí com a Flor Bela Espanca, quer dizer, talvez seja o nome de maior destaque que dá a ver, não há um corte radical nela, ela, na verdade, é mais um momento, mas o exemplo dela é bom porque ela se é a senhora do discurso, né? Como o título desse curso é Senhoras de Si, né? Ela se é a senhora do discurso, e no que ela se é a senhora do discurso, e aí eu tomo o exemplo dela como uma espécie de alegoria, né, de protótipo, então, para pensar nas outras também, claro que com muitas especificidades, não é? O simples fato do eu estar no feminino implica uma mudança de paradigma muito grande, não é? Porque ou o masculino passa a ser objeto, ou nem isso passa a ser, não é? E outras forças vão entrando em jogo nisso, né? Quer dizer, a lírica no feminino, ou seja, a lírica, porque a gente está acostumado muito, né, o feminino como interlocutor mudo, né, no vocativo, né, se a gente for lá no arcadismo, né, quer dizer, há muitos nomes de mulheres e há muitas mulheres, mas elas não falam, né, elas são chamadas, né, a fala dela, a fala ou é um silenciamento, ou ela é uma fala que a gente não ouve, não é? E aí, a partir do século XX, então isso muda radicalmente. Eu vou aqui falar da poesia, não é? A ponto de grande parte da poesia do século XX é uma poesia no feminino, não é? Que dá a ver essas figurações do feminino, e aí lutando contra a tradição, e lutar contra a tradição muitas vezes é confirmar a tradição, deslocando a tradição, não é? As homenagens, na verdade, podem ser homenagens por fricção, não é? Por embate, não é? Nem toda homenagem é laudatória, quer dizer, muitas homenagens, que vocês devem ter visto aqui, a Luísa Neto Jorge, não é? Quando vai fazer um livro chamado Os 19 Recantos, não é? Que é uma homenagem aos Lusíadas, mas é uma homenagem aos Lusíadas no embate com os Lusíadas, não é? Né? Ela vai transformar a Dinamene, não é? dos Lusíadas em dinamite, não é? E aí vai explodir, não é? Vai fazer explodir. Claro que isso numa briga com a própria linguagem, com a própria língua portuguesa, né?
E aí, no final do século, não é, XX, em que, claro que a gente já está, depois de muitas ondas de feminismo, né, de muitos momentos de repensar essa epistemologia, né, nos anos, aparece uma poeta como Adília Lopes, que vocês viram aqui também, né, que vai mobilizar muito essa tradição masculina, não é, da literatura portuguesa, e vai inserir outros pontos de vista ali, tornando tudo mais complexo e menos monolítico, não é? E aí a poeta que eu trago para vocês, na verdade, eu mencionei a Adília Lopes, porque, de alguma maneira, Benedicte Wa, ela tem a ver com a Adília Lopes, porque ela mobiliza, pelo menos no sentido do humor e de alguma autodepreciação irônica, não é? Algumas coisas que a Adília Lopes também mobiliza. E o que vai estar presente aqui, não é? Eu trouxe 4 poemas para vocês, eu vou projetar aqui. A primeira questão é a construção do poema a partir do corpo do texto, que é o corpo feminino e que continua a ser o corpo do texto, não é? Não é que o corpo necessariamente feminino está representado no poema, não é, de maneira realista, seja lá como a gente pensar, mas há uma ideia de corpo do texto, corpo da letra, que passa por uma ideia de corpo feminino, não é? E isso altera. Quer dizer, isso tem a ver com erotismo, mas não só, né? Vocês viram isso aqui, com certeza, lendo a Maria Tereza Horta e lendo a Adília Lopes, né? E a Luísa Neto Jorge em outra chave, né? Então, uma das questões é se assenhorar do corpo de si e do corpo do poema, não é? Como que, na verdade, em alguma escrita dessas poetas portuguesas, o corpo do poema e o corpo do sujeito não se diferenciam, não é? Como se não fosse exatamente uma experiência, a transcrição de uma experiência biografada, né? Não precisa ser isso, não é? Quer dizer, não precisa ser o corpo feminino representado no poema. O corpo do poema é já o corpo feminino, não é? Numa atitude textualista, muitas vezes a gente coloca em lugares separados o dado biográfico com o textual, não é? Nesse sentido, não há tanta diferença assim para algumas dessas poetas. E com a Adília não há, e na Benedicte Wa não há. O outro dado é a poesia como algo diário, algo comezinho, algo pequeno, algo prosaico, mas nisso há um poder muito grande, não é? Quer dizer, não é nenhuma novidade de fazer a poesia descer do pedestal dela, né? Isso não tem nenhuma novidade, isso é a questão da modernidade, não é? Mas como que as figurações femininas na poesia vão fazer isso de uma outra forma, não é? Pensando mesmo nesse lugar ao qual tradicionalmente o feminino ocupou, o do privado, não é? Ao do menor, das coisas menores, as coisas não públicas, não é? Ao qual o feminino não tinha direito de estar. Como que isso vai ser no século XX redimensionado, né? Isso vai ser utilizado de outra maneira, a coisa do cotidiano, de uma escrita cotidiana, e que tem a ver diretamente com uma outra força do poema que vem, muitas vezes, da perda da metáfora, um poema muito denotativo, não é? Muito prosaico. Isso é uma outra característica. Uma terceira característica é que essa identidade feminina poderia apontar para algum tipo de essência, algum tipo de próprio, né? De medula, assim, e não, na verdade, uma dessas características é um elogio muito grande à metamorfose, não é? Quer dizer, como que esse se concentrar nessas identidades femininas não apontam para um comum muito forte, na verdade, não é? Claro que há o corpo, não é? Há alguns temas que são recorrentes, mas eles são tratados de forma muito distinta, então não daria para apontar para uma só possibilidade, não é? É algo monolítico. Eu falei de 4, não é? E o outro, talvez o mais grave, não é o mais importante, mas o discurso feminino implica, como ele é uma espécie de contradiscurso, ele repensa o tempo português, repensa a experiência mitológica portuguesa, em outras palavras, ele
repensa o colonialismo, não é? Quer dizer, não é todo o discurso, mas nessas poetas que vocês viram no curso, e na Adília e na Benedicte Wa, isso está muito presente, não é? Como que há uma corrosão de uma integridade portuguesa no sentido heróico, não é? E aí vai a palavra saudade junto, aí vai um montão de coisa que vai entrar no mesmo liquidificador para ser triturado e ser transformado em outra coisa, né? Ou seja, uma visão nada complacente com a história portuguesa. Pelo contrário, né? Uma visão muito crítica e corrosiva e que vai retirar do lugar todos aqueles lugares comuns e dados já, não é? Quer dizer, e junto a isso, tanto na Benedicte como na Adília Lopes, e haveria muitas outras poetas, não é? O humor está muito presente, quer dizer, o humor nem sempre ele serve para questionar a ordem estabelecida, não é? Mas nessas poetas o humor vai entrar com o dado corrosivo, até porque a cultura portuguesa pode ser uma cultura nada sem humor, não é? É uma cultura... eu sei que a Simone estuda o mito e tal, quer dizer, o mito não comporta muito humor, não é? Quer dizer, a estrutura do mito não comporta humor. Então, como que o mito é constitutivo de algum... Desculpa, o humor é constitutivo de algum discurso feminino nessas poetas contemporâneas, não é? E aí, então, eu queria mostrar para vocês os poemas, pensar nesses 4, né? Eu sei que eu falei um pouco atabalhadamente aqui, nessas 4 características, mas elas vão ficar, eu espero, mais claras a partir da leitura dos poemas da Benedicte Wa. Eu vou projetar, eu sempre demoro um pouco, porque ficam 1000 abas aqui. Tomara que funcione. A Benedicte Wa, ela nasceu em 1968, não é? Ela nasceu, na verdade, na Bélgica, e filha de pai belga e mãe portuguesa, não é? E ela vai para Portugal em 1975 só, e adota a língua portuguesa como a língua dela, e ela mora em Coimbra, foi professora, não é? No Porto e em Coimbra, na universidade. Então, só para falar um pouco desse nome dela, não é? Deixa eu voltar aqui para a projeção. Tá funcionando a projeção? Então, aqui está aqui, né, o nome dela, e aí ela tem alguns livros, ela começa a publicar, o primeiro livro dela se chama Reconhecimento, o primeiro livro é de 2005, não é? Uma poeta muito recente, e ela tem uma série de livros chamado Vida e Variações, que vai um pouco nessa linha do cotidiano, não é? E do comezinho, como uma forma de radicalização do discurso poético, não é? E aqui nesse poema, enfim, eu não vou falar do poema, vamos ler o poema, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Nem todos os homens que saem de minha casa saem da minha cama. Nem todos aqueles que saem da minha cama saem de dentro de mim. Nem todos os que saem de dentro de mim chegaram sequer a lá entrar. Não, nada é tão líquido assim. Os poemas dela geralmente são poemas curtos e sem títulos, né? Então é como se funcionasse cada livro também uma grande série, assim, que fosse se desdobrando, assim, né? E aí, nesse poema aqui, não vou fazer grandes explicações, nem explicar nada, né? Mas só chamar a atenção para essa questão do feminino, do corpo e da sexualidade, do desejo, como está colocado aqui, não é? E o poema termina com essa imagem do não é? Dessa negativa, quer dizer, para começar, é um poema todo em negativa, não é? Por mais que ele não pareça, né? Ele tem esse nem, não é? E tem esse saem, não é? E é curioso essa leitura do saem, do nem, porque o saem, né, sair, aponta não para um movimento centrípeto, não é? Mas para um movimento centrífugo, não é? Para fora, não é? Então, eu tinha falado nesses processos de subjetivação, muitas vezes esses processos eles não estão ligados a uma interiorização, mas, pelo contrário, né, tem esse movimento de para fora, na direção do outro, não é? De alteridade. Enfim, fazendo a leitura do poema antes de ler o poema, né? Quer dizer, eu já li, mas só chamando a atenção para essa ideia do líquido, de sair o líquido, não é? Quer dizer, tem tudo a ver também com a sexualidade que está sendo construída aqui nesse poema, não é?
Eu leio de novo, né, só para nem todos os homens, né, que saem de minha casa saem da minha cama. Nem todos aqueles que saem da minha cama saem de dentro de mim. Nem todos os que saem de dentro de mim chegaram sequer a lá entrar. Não é? Não, nada é tão líquido assim. Enfim, tem muita coisa para conversar sobre esse poema. Né? Não sei se é o caso aqui, se alguém quer falar alguma coisa ou se alguém quer fazer algum comentário, não é? Sobre esse poema. Eu acho que, pelo menos na minha leitura, tem muito essa questão que você falou sobre a transformação, né? Esse entrar e sair, essa metamorfose, essa ideia de uma liquidez, né? E de uma liquidez ou de uma fluidez que não é tão óbvia assim, né? Como você falou, ao mesmo tempo que há uma ideia de corpo, né, relacionado aí do feminino com a sexualidade, com essa ideia de liquidez, né, fiquei pensando que o poema, pelo menos ele disse isso para mim, que essa liquidez também nem sempre é tão óbvia, né, ou seja, talvez esse feminino também não seja tão óbvio assim. Não sei, tô fazendo história de leitura aqui. Não, é isso mesmo, E essa ideia de, né, porque a ideia de sair de mim, né, quer dizer, essa coisa do ato sexual e dessa relação com os homens, né, e a relação do próprio desejo dela, né, essa ideia de que nem todos os que saem de dentro de mim chegaram sequer lá a entrar, né? É fabulosa essa assenhoramento do corpo, não é? E também da poesia, né, Léo? Acho que tem uma coisa muito aí do fazer poético dela com essa relação com o corpo e com a sexualidade, com o feminino, né? E essa ideia do corpo, né? O corpo se desdobra em cama, que por sua vez se desdobra em casa, né? Sim. E líquido, né? Líquido, cama, casa, não é? Enfim, ficam aí as palavrinhas, né? A gente também pode fazer essa leitura pensando nesse sair, nesse não, nessa cama, nessa casa, nesse líquido, né? E nessas relações sexuais que vão aparecendo e que não são relações sexuais, são relações sociais, sexuais, sociais, não é? Nesse mesmo lugar do discurso feminino. O outro poema, não é, só para não me alongar muito, até porque ele é um poema um pouquinho mais longo, ele é de um livro chamado Aluimentos, é muito boa essa palavra, Aluimentos, vejam que é de 2009, Aluimentos é uma desestruturação, não é? O aluimento é uma destruição pela água, não é? Por infiltração. Então, também, se a gente pensar desse líquido que já apareceu aqui, mas também se a gente pensar do lugar da água na cultura portuguesa, enfim, pode ir para alguns lugares. Enfim, mas esse poema não tem a ver com essa ideia de aluimento, tem a ver com, quer dizer, a não ser que seja o aluimento da poesia, no sentido aquela segunda característica que eu falei para vocês, que era de um rebaixamento da linguagem poética, mas esse rebaixamento, na verdade, é uma outra força que se consegue, né? Quer dizer, um outro poder que a linguagem poética adquire. Ô, Léo. Oi, Oi, eu estou vendo aqui no chat, só para ajudar, porque às vezes quando a gente está falando não dá para... É verdade. Daí tem um comentário, na verdade, 2 aqui, porque quando você perguntou para o público, daí você consegue ver o que é que eu leia? Consegui ver agora, obrigado, Marcelo. Nada. Do Bauman, né? Sobre o Bauman, não é? Isso, exatamente. Sobre a liquidez, Renata e Inês, olha que incrível, Renata e Inês. Tudo bom, Renata? Que saudade, hein? Saudade de todo mundo. E como está a vacina, já todo mundo já foi vacinado. Você está em Portugal, é isso? Eu vim, fiquei. Vim, fiquei, mas eu estou fazendo, ainda estou matriculada na Unifesp ainda, acho. Bom. Então, valeu, Renata. No meio da fala, uma conversa, né? Pois é, do Bauman, da liquidez, eu não li assim, não é? Mas é uma leitura que a gente poderia pensar sobre essa leitura. Eu li essa liquidez muito mesmo na liquidez dos corpos mesmo, né?
tanto do masculino como no feminino, né? Quer dizer, como que o ato sexual tem a ver com expelir líquidos, né? E como que isso vai compondo o poema, né? Inclusive nesse fluxo que a Simone estava falando, que é um poema bem repetitivo, que tem um ritmo próprio, não é? A liquidez aí, mas a pensar a liquidez, a modernidade líquida lá, do que as coisas não se fixam, quer dizer, isso aí é uma outra linha de leitura, que a gente pode ver até onde o poema vai com isso, não é? Mas eu não tinha pensado nisso, não. Tá? Valeu, Marcelo. Eu vou voltar lá para o outro poema, que é assim, não é? Com os direitos de autor do meu primeiro livro de poesia, comprei um M&M amarelo, amendoins cobertos de chocolate. Duvido que alguém tenha saboreado os meus poemas com tanto alarido. Com os direitos do segundo livro, né, comprei 2 M&Ms. Fiquei abundantemente contente e de queixo bem lambuzado, como convém. Cada M&M lembrava-me o Álvaro, que dizia, e passo a citar, come chocolates, pequena. E eu, citando novamente, comia chocolates pequenos. Com os do terceiro, que ainda não escrevi, o terceiro livro, né, já me cresce água na boca. Reservei M&Ms na mercearia e pus a boca em pause, embora muito a contragosto. Bem vejo como este poema é prosaico. As minhas desculpas, os direitos de autor não dão para... Desculpa, li mal, né? Bem vejo como este poema é prosaico. As minhas desculpas. Peço desculpas, não é? Os direitos de autor não dão para mais metáforas do que isto. E, de resto, ele tinha razão, o Álvaro. O mundo é uma gigantesca pastelaria, não é? Confeitaria, né? Onde uns comem, outros vêm comer, não é? Aqui é fabuloso porque é quase como se a menina do Tabacaria, né? Lá do Álvaro de Campos, essa mesmo que ela cita, né? Come, pequena, suja, come, não é? A mais metafísica nos chocolates do que, né, na filosofia, é como se ela falasse nesse poema, né? Então vejam como que a Benedicte também vai trazer o discurso da tradição, aqui estou pensando o Pessoa como tradição, né? E vai mudar essas estátuas de lugar, né? Esses monumentos de lugar, e vai alterar, né? E ao mesmo tempo é um poema muito Álvaro de Campos, né? Com a acidez e com o índice corrosivo do Álvaro de Campos muito forte, não é? Então vejam que ao mesmo tempo que ela traz muita coisa da linguagem do Álvaro de Campos, ao mesmo tempo ela está mudando o Pessoa de lugar, o próprio Álvaro de Campos de lugar, né? E com essa ideia mesmo de uma poesia prosaica, não é? Sem aquela força que a gente achava que era a força do poema. Na verdade, ela mostra para a gente que a força do poema vem de outro lugar, de outras características, nos surpreendendo, não é? Essa ideia do prosaico. Também que não é grande surpresa, porque a poesia do século XX, alguma poesia do século XX é prosaica, né? Ainda que em Portugal isso seja uma questão, né? Em Portugal há uma dimensão, ainda no século XX, muito órfica da poesia, não é? Como uma linguagem fundante e com excesso de metáforas, né? Uma poesia mais denotativa, uma poesia que se faz pela fragilidade, é uma poesia que começa a aparecer nos anos 70, nos anos 80 e, sobretudo, nos anos 2000, né? Então, eu falo isso porque na poesia brasileira a questão é outra, né? A gente já lida com prosaico, o modernismo coloca o prosaico como centro da questão, né? Em Portugal isso está e não está tão colocado assim, né? A gente poderia pensar que o Álvaro de Campos seria um desses momentos, mas ele não tem tantas companhias assim, né? Os próprios outros heterônimos não fazem tanta companhia nessa questão da poesia como coisa prosaica. O próximo poema, eu já estou começando a correr, pessoal, porque o tempo já persegue, não é? Ainda é um poema de aluimentos, não é? E esse aqui bem toca na questão que eu falei de Portugal como numa história nada autocentrada, né? De Portugal, como que ela vai também fazer uma crítica a uma ideia de portugalidade, a uma ideia de saudade, a uma ideia de grandeza perdida mesmo, né? Não porque continuam grande, mas porque a grandeza nunca existiu. E aí, esse poema aqui, enfim, não vou falar muito não, eu vou ler, né? O meu lema de vida bem português é o seguinte: mais vale tarde que nunca, embora o nunca se tenha quase sempre antecipado ao tarde. Quanto ao cedo, melhor nem mencioná-lo. Faltou um acento aí, né? Ou talvez sim, mas apenas isto: vim prematura irei, né?
eu leio esse poema, eu fico meio sem saber o que dizer depois, porque eu fico sempre meio nocauteado por esse poema, né? Porque, ao mesmo tempo que ele traz uma voz muito pessoal, assim, tem uma dicção muito forte, não é? Ele está quase propondo uma ideia de tempo português, que é a ideia, lugar comum mesmo de tempo português, né? Se a gente pensar lugar comum no sentido crítico, lá, né? Do Eduardo Lourenço, né? E mesmo na crítica que o Eduardo Lourenço faz, e mesmo numa ideia de saudosismo, lá Teixeira de Pascoais e tal, né? Essa ideia de que o mais vale o tarde, embora o nunca sempre tenha se antecipado ao tarde, né? A história daqueles que nunca foram, né? Desse tempo que nunca se cumpre, né? E aí ela, ao invés de colocar a coisa como se ainda fosse chegar, não é? Aquilo que se concretiza na ideia de um tempo sebastianista, do sebastianismo, né? Ela vem do vim prematura, prematura irei, né? Quer dizer, acaba com isso antes da hora, não é? E aí, para terminar, um poema bem curtinho, que vai pensar um pouco a questão do feminino como coisa não idealizada e não essencialista, né? Quer dizer, o simples fato de se concentrar numa dicção feminina, em pensar uma força do discurso feminino, da autoria feminina, não aponta necessariamente para algum essencialismo, não é? Para uma identidade fixa, pensando que as identidades são processos, não é? E muitas vezes processos não dicotômicos, né? Que é o que é mais interessante, não é? Então vejam que esse é um poema do Vida Variações 2, não é? Ela ainda vai ter o Vida Variações 3. Ela também tem um livro chamado Há Dias, deixa eu escrever aqui para vocês, antes de ler o poema, e antes de eu terminar, que também pensa essa coisa do diário, não é? E do doméstico no sentido das coisas pequenas que acontecem, né? Ela tem um livro Há Dias e Há Dias 2, né? Sempre pensando nessas séries, né? Então, Vida, Variações, Há Dias. Então, eu leio esse poema para terminar, não é? E esse é interessante porque começa com uma segunda pessoa, né? Com alguém que está dizendo para ela, né? Sobre alguma coisa. Dizes que as pessoas não mudam, que são o que são. Eu digo que são como são e estão sempre a mudar, não é? Essa ideia, claro que ela não está falando de feminino, mas eu aqui no panorama, né, dessa fala e das outras falas e do curso mesmo, queria pensar esse poema a partir dessa perspectiva, né? Quer dizer, as pessoas são o que são e estão sempre a mudar, né? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. E aí era isso, né? Trazer essa poeta contemporânea, não é? Mas que já não tem 30 anos, não tem 40, nasceu em 68, já tem algum tempo aí, e está mobilizando essas questões que tem me feito pensar, né? Tem me feito pensar aqui também, porque são leituras que não me colocam só para os textos dela, né? Na verdade, me reposicionam em relação a outros textos todos, e não os textos só pensando nessa tradição feminina, mas os textos da literatura portuguesa ou os textos masculinos, né? Quer dizer, ler essa literatura de autoria feminina e chamar a atenção para ela, a primeira coisa que faz é acabar com a ideia de falso neutro, não é? Quer dizer, da literatura universal e neutro, que não é isso, na verdade, quer dizer, o que é isso é que é o masculino, né? Quer dizer, aquele ponto de vista que era o da neutralidade, na verdade, ele é um ponto com gênero, né? Que é bom a gente historicizar, que é um discurso masculino, e como que, na verdade, pensar essas autoras nesse sentido também muda o masculino de lugar, e é isso que tem que ser feito, não é? Enfim, era isso, né? Obrigado, agradeço muito, não é? Prof, fantástico, de verdade, tanto que tá todo mundo aqui no chat elogiando, tem gente no meu WhatsApp elogiando, gente que ainda não tinha assistido uma aula do senhor, então essa fala foi um modo de introduzir, e bom, de verdade, muito, muito, muito obrigada por ter topado, e para não atrasar a fala do professor Marcelo, vamos para a fala dele já. Mas muito obrigada. Bom, boa noite, Juliana, boa noite a todas, né? Todos também, alguns rapazes aqui também, eu estava olhando os nomes, né, na lista, e eu estou vendo um grande público, né, fiquei bastante feliz,
Eu também não consegui acompanhar, né, todas as apresentações do evento, né, Senhoras de Si, infelizmente, mas eu sempre acompanhei as repercussões, né, as divulgações, e dá um orgulho, né, dá um orgulho de ver esse trabalho e ver como essas meninas alcançaram um público que eu não imaginava, assim, foi realmente muito bonito de ver, assim, elas estão de parabéns. Então aqui aproveito para cumprimentar as 4, né, que estão trabalhando como monitoras nesse semestre, né, daí a Camila, que é minha monitora, a Juliana, que é minha aluna, né, no caso, daí a Bianca e a Tamires também, e eu vi que há 2 monitoras de outros semestres também, né, acho que a Gabriela e a Inês, pelo menos isso que eu vi, né, então parabéns também, né, eu acho que, e aqui falo com os meus colegas também, né, eu ouvi as falas, gostei muito das falas, né, tanto da Maria, foi uma fala rápida, porque ela tinha outro compromisso, mas muito interessante, da Simone e do Leonardo, e eu concordo com eles, né, eu acho que a gente tem que destacar o trabalho da monitoria. A gente aqui tem um papel de coadjuvante, a gente não fez nada, eu até me senti um pouco constrangido quando me convidaram, porque eu não me sentia senhor de si aqui, tá? Aqui são elas que são senhoras de si, né? E falo isso particularmente também porque elas fizeram um trabalho maravilhoso na minha disciplina desse semestre. Eu convidei 2 professores de outras universidades para dar uma aula, né? Como a gente está tendo aula à distância, daí fica mais fácil para chamar alguém, por exemplo, de outro estado, né? Eu fiz isso. E quando eu vi, elas fizeram um cartaz de divulgação, fizeram uma promoção, quando eu vi que tinha mais de 80 pessoas na minha aula, assim, gente de um monte de lugar. Eu fiquei impressionado. E o que diria que me comoveu mais é o fato de se tratar de literatura portuguesa no Brasil, porque aqui meus colegas, eles sabem disso, e eu conversando com os alunos, há uma resistência, sim, na academia, e mesmo fora da academia, do estudo da literatura portuguesa, né? Eu sempre falo sobre isso com os alunos, ainda mais no meu caso, que estudo o século XVI, XVII, já pensam que eu sou um velho conservador, que eu sou monarquista, ou essas bobagens, né, que as pessoas associam o objeto de estudo à pessoa, né. E a literatura portuguesa, o que eu ouço muito é que parece que quem se interessa por literatura portuguesa é um colonialista, está assumindo o discurso do colonizador. Isso é uma grande bobagem, e o trabalho que as monitoras fizeram na internet, mostrando, né, todas as possibilidades no estudo da literatura portuguesa, é belíssimo, porque amplia e muito, né, a perspectiva, e também ajuda a desconstruir esses preconceitos bobos, né, que vem pelo menos desde o modernismo brasileiro, né, principalmente, eu diria, né, uma resistência com a literatura portuguesa, e que ainda, infelizmente, predomina na graduação. Muitos alunos, mas muitos mesmo, sempre vêm falar comigo. Mas eu não sei se eu estudaria literatura portuguesa, por causa dessas questões, né? Mas, então, eu acho que o trabalho de vocês, meninas, foi fundamental, está sendo ainda, né, porque não acabou. E mais ainda, vocês trouxeram, né, nesse evento, a questão da literatura de autoria feminina, que já é complicada, né, em qualquer literatura, particularmente na literatura portuguesa, né? E eu também confesso que eu fui pego de surpresa, assim como a Maria e a Simone falaram, né? Eu não sabia que eu teria que fazer uma fala, preparar uma palestra, alguma coisa assim. Então eu decidi fazer o quê? Eu vou ser muito rápido, até porque eu não preparei uma palestra. Eu tenho, nas minhas disciplinas, todo semestre eu tenho tentado colocar, né, alguma autora portuguesa, pelo menos uma, né, mas mais do que uma, mas fazendo pelo menos uma autora portuguesa, e principalmente para discutir literatura de autoria feminina. Eu às vezes, antes eu não pensava, mas às vezes as alunas, principalmente, chamam a atenção: olha, professor, no seu programa só tem autor homem. Eu olhei e falei: nossa, é verdade. Daí a gente se toca. E aqui a minha posição é justamente da fala do homem, né? Não adianta eu dizer aqui, querer assumir o discurso, né? Tomar um lugar de fala, para usar um termo, né, que está na moda. Então eu falo aqui
que eu aprendo todo momento quando me dizem, olha, você não falou de nenhuma autora. E daí eu, a partir desses puxões de orelha, eu comecei a colocar sempre autoras. E no caso dessa minha última disciplina, que foi Territórios e Deslocamentos na literatura portuguesa, eu coloquei a Lídia Jorge, e particularmente um romance dela que eu acho magnífico, um dos grandes romances da língua portuguesa, A Costa dos Murmúrios. E foi a última aula, a aula da semana passada, foi sobre esse romance. Então, como eu fui pego de surpresa, eu falei, bom, eu vou aproveitar, né, algumas coisas da aula, a discussão, e só falar bem rapidinho, mais do que sobre a obra da Lídia Jorge, algumas questões nas representações das personagens femininas nesse romance, porque são as personagens femininas que dominam esse romance, né? A Eva Lopo e a Helena de Troia. Elas que dominam, elas que, pelas ações delas, é que tudo acontece numa guerra, na guerra colonial portuguesa, que é um ambiente predominantemente masculino. Então, há uma subversão da história, né? A Lídia Jorge subverte a história, contada, então, a partir de uma perspectiva feminina. Não só por ela ser uma autora, né? Ou seja, ela ser senhora, para usar o termo que o Léo estava usando, gostei bastante, né? Aproveitando senhora de ser, ela ser senhora da história de Portugal e mostra que é possível contar a história de Portugal não só a partir da perspectiva masculina, a partir da perspectiva dos homens, mas das mulheres. E é basicamente isso que eu vou falar aqui muito rapidamente, porque não vou, né, me estender. Não sei quem conhece a Lídia Jorge, ela é uma das grandes autoras contemporâneas portuguesas, e diria da língua portuguesa de modo geral, né, muito premiada. Eu não vou falar de biografia, não é minha intenção, mas lembrando, ela nasceu em 1946, mas ela está totalmente ativa, ainda publicando, e ela é principalmente uma prosadora, né? Ela tem, salvo engano, um livro de poesia, mas ela produziu muito mais prosa e grandes romances. O primeiro romance dela é O Dia dos Prodígios, de 1980, né? E ela também tem contos magníficos. Eu sei, porque eu acompanhei aqui, que a Camila, que é até a monitora da minha disciplina, ela falou sobre um dos meus contos preferidos, que é O Marido, da Lídia Jorge, que trata justamente da opressão da mulher, e principalmente tendo em vista aquele período, né, terrível da história de Portugal, da ditadura salazarista, né? Então, que, como toda ditadura, a ditadura é sempre patriarcal, né? Focada em Deus, macho, né? No homem, na família, tendo em vista o pai de família, e é brilhante esse texto, O Marido. Quem não leu, leia, por favor. É um dos textos mais comoventes, assim, que eu conheço. Então, a Lídia Jorge faz, né, já tem esse hábito, né, dessa desconstrução da história para recontar a história de Portugal, né, tendo em vista a perspectiva feminina. E, particularmente, a Costa dos Murmúrios, né, aqui que eu vou falar rapidamente sobre o qual eu vou falar rapidamente, esse romance. É um romance publicado em 1988. Obteve muito sucesso, ganhou prêmios e tudo mais. E do que se trata, basicamente, romance? Vou fazer um resumo, não vou resumir toda a narrativa, mas o romance começa com um relato intitulado Os Gafanhotos, né? E o que é esse relato? Nesse relato, conta-se, né, a história de um casamento em Moçambique durante a Guerra Colonial, né? Mais especificamente, conta-se que a Evita, que é o nome da personagem, que depois sabemos que é Eva Lopo, né, o nome. A Evita foi até Moçambique para se casar com um militar, especificamente um alferes, que no Brasil seria um segundo-tenente, ou seja, um militar de baixa patente, né? Ela foi para Moçambique para se casar com esse alferes, o Luiz Alex, no hotel em que ficavam, né, os militares portugueses em Moçambique, na cidade de Beira, em Moçambique, o hotel chamado Stella Maris, né? E da gente tem que pensar também, tem tanta coisa nesse romance, é impossível, né? Mas esse nome, né, latino Stella Maris,
né, a estrela do mar, isso teria mil possibilidades de discussão aqui, porque a gente vai ver como são fundamentais os nomes, Eva, Helena, a gente vai discutir isso. Mas, enfim, há esse casamento, e o que acontece ao fim desse relato, começa uma nova narrativa, né? Uma narrativa que desconstrói essa primeira narrativa, mostrando a artificialidade desse primeiro relato, né? Esse primeiro relato era bastante, podemos dizer, romantizado sobre a guerra, sobre a presença dos portugueses em Moçambique. E a partir do segundo, né, da segunda narrativa, que é a narrativa que é feita pela própria Eva Lopo, ou seja, além de ser uma obra de autoria feminina, a narradora, a personagem principal também é uma mulher, né? Essa narrativa é feita por ela mesma. Ela, de certa forma, vai desconstruir esse primeiro relato que mostrava, né, a guerra colonial como quase um processo de purificação, né, da África. Para quem não sabe, eu estou falando aqui de guerra colonial, mas no Brasil a gente conhece tão pouco a história de Portugal, né? Vocês me desculpem, eu posso fazer só uma digressão aqui, lembrando, né, eu estou falando aqui, eu até me esqueci, a guerra colonial, né, muitos historiadores marcam o período dessa guerra colonial de Portugal na África de 1961 a 1974, né? Basicamente com o fim também da ditadura salazarista. E os países vão conseguir a independência em 75, né? E, basicamente, quais são os principais países em que ocorre a guerra? Principalmente começa em Angola, depois Guiné-Bissau e depois Moçambique. São os 3 grandes centros. E, curiosamente, não por acaso, a Lídia Jorge viveu um rápido período da vida dela na África, em Angola e Moçambique. Isso é importante também, o Léo já falou, eu acho que a gente não pode cair naquela coisa que se faz ainda muito no ensino médio, né, de análise biografista dos romances. Aqui é ficção, é sempre ficção, não podemos confundir com a vida do autor, mas há informações que são essenciais. Por exemplo, quando eu dou Lobo Antunes, a gente tem que saber que o Lobo Antunes foi médico na guerra em Angola. Os 3 primeiros romances do Lobo Antunes são memórias da guerra em Angola, e são memórias sabendo que ele foi médico lá. Então, é importante saber que a Lídia Jorge também teve essa vivência na África, tanto em Angola quanto em Moçambique, durante a guerra colonial, né? E a guerra colonial portuguesa, como diz, né, a personagem narradora no romance, é o Vietnã português, né? Porque os portugueses foram derrotados, né? Eles foram lá, eles chamavam de blacks, né? Eles usavam o termo em inglês, isso é retratado aqui. Os africanos eram chamados de blacks por influência principalmente da África do Sul e dos ingleses, né? E eles foram derrotados. E isso ajudou muito na derrocada da ditadura salazarista. Daí a importância, né, dessa reescrita da história feita pela Lídia Jorge. Pois bem, voltando então, né, fiz essa pequena digressão para explicar a guerra colonial portuguesa. Então, há esse enredo, né, esse enredo principal, que são os amores da Eva Lopo, ou Evita, e do Luiz Alex, que é um militar, mas há também, né, um outro casal que é fundamental, que é o capitão, né, o capitão Jaime Forza Leal. Os nomes são fantásticos, né? Forza, né, como escrito como italiano, Força Leal. Ele é o grande herói da guerra. Ele tem uma cicatriz, ele sempre anda com a camisa aberta para mostrar a cicatriz que ele tem de guerra, né? Ele é o modelo do herói de guerra. E ele é casado com a mulher mais bela, que é justamente quem, né? A mais bela de todas, Helena de Troia, que ganhou o apelido de Troia, né? Porque justamente por ser bela e por se chamar Helena. Então, eu não tenho como eu contar todos os detalhes do enredo, né? Mas a gente tem que lembrar que há 2 instâncias que se cruzam, né? Uma instância mais trágico-amorosa,
né? Porque eu não vou dar spoiler aqui, mas eu quero que vocês leiam o romance, mas o romance tem um desenlace trágico, né? Por questões amorosas, e a instância da guerra, da violência da guerra, da ignorância da guerra, né? Da ignorância gratuita, do racismo da guerra, da bestialidade da guerra. É extremamente impactante esse romance, né? E o que eu quero destacar, né, para não me estender muito, o papel essencial das duas personagens que para mim são as centrais. A Evita, ou Eva Lopo, e a Helena de Troia. Os personagens masculinos, né, os dois que compõem esses casais, ou seja, o Jaime e o Luiz Alex, eles não são centrais. E daí a gente já começa a pensar como há uma subversão da narrativa tradicional, né? Por quê? Porque aqui a mulher é retratada, é representada, né? Ela tem um papel central, mas não como polo passivo, né? Ela é dona da própria história. E ela é dona da história de Portugal. É Eva, né? E a gente vai falar sobre o nome. É Eva porque ela tocou na árvore do conhecimento. É lindo isso, porque ela coloca isso, né, no romance, e não por acaso ela se chama Eva. Ela tocou na árvore do conhecimento, ela consegue reconhecer a bestialidade da guerra. É Eva que consegue reconhecer, porque os outros têm a visão ideológica da ditadura salazarista, do patriotismo salazarista. Então Eva, a pecadora, é justamente que, de certa forma, né, subverte a história de Portugal. Um dos momentos mais importantes da história de Portugal no século XX. E, curiosamente, né, Eva se aproxima de Helena, e Helena representa justamente a beleza, não por acaso a escolha do nome, Helena, né, lembrando a Helena grega, e ela representa a beleza, e uma beleza inicialmente ingênua, aquela beleza típica. Ela é esposa do grande herói, do capitão Jaime Força Leal. O nome dele é magnífico, né? Força Leal, né? E ela é a esposa dele e é a mais bela. Mas Helena é também a origem dos conflitos, como foi na Guerra de Troia. Né, para quem conhece depois, eu não vou retomar aqui que o tempo é curto, mas todo mundo conhece um pouquinho o mito do início da Guerra de Troia, né, o rapto de Helena, né, feito por Paris, né, um príncipe troiano, e a partir daí, mitologicamente falando, porque é lógico que há outros motivos, né, para a guerra, mas Helena estaria ali no centro, né, da origem da Guerra de Troia. Então, a Lívia Jorge se apossa desse mito, e desse mito grego, né, torna português, de certa maneira, e a Helena que vai causar o conflito em Eva. Porque Helena mostra, um dia Eva vai até a casa de Helena, os dois, né, militares, os maridos das duas, estavam na guerra, no norte de Moçambique, e ela foi até a casa de Helena, e Helena mostrou, né, para Eva uma caixa com várias fotografias. E nessas fotografias, o que a Eva viu? O marido dela, né, com quem ela tinha acabado de se casar, o Luiz Alex, ele em atos extremamente violentos na guerra, inclusive com a cabeça de um negro enfiada num pau, assim, rindo. E isso levou Eva a vários conflitos, inclusive, o ápice, né, desses conflitos foi ter um caso com um jornalista moçambicano, o Álvaro Sabino, né? Então, as duas personagens, vocês percebem, né, estão no centro da narrativa. O que eu quero destacar aqui? A gente poderia continuar, né, a conversa, falar aqui como que foi o desenlace, mas eu quero que vocês leiam. Aqui é só uma pitada, é só uma chamada para vocês lerem romance, mas já para eu ir para a minha conclusão, o que eu quero discutir com vocês, né, para fechar, é o seguinte:
Eu mencionei a guerra colonial porque é fundamental lembrar que no século XX, né, e digo desde a metade do século XX para frente, e isso vai respingar fundamentalmente na literatura portuguesa contemporânea, é essencial isso na literatura portuguesa, as relações entre literatura e história. Por quê? Tanto da perspectiva da história em relação à literatura, como da literatura em relação à história. Eu cito aqui, eu lembro aqui, um grande historiador francês, um grande medievalista, o Georges Duby, né, ele diz, no texto dele, o seguinte, ele fala que a imaginação intervém na reconstrução da história. Por isso, sempre haverá a incerteza sobre o que de fato ocorreu. Então, um dos maiores historiadores do século XX, né, o Georges Duby, ele mesmo dizendo que no ofício do historiador é fundamental a capacidade imaginativa, é fundamental a imaginação. Por quê? De modo geral, os historiadores, né, a história moderna, lida com o quê? Com documentos. Os documentos não falam por si. Os documentos precisam de interpretação. Isso vem, se vocês quiserem ler, podem ler num grande historiador alemão, o Koselleck, né? Leiam o livro dele, Futuro do Passado, ele faz a famosa história dos conceitos, eu sou fascinado pelo Koselleck, e ele mostra o próprio conceito de história. Essa mudança da perspectiva histórica, que vinha, né, antes, até o século XVIII, com o topos famoso do Cícero, Historia Magistra Vitae, a história como mestra da vida, isso se transforma a partir de meados do século XVIII, principalmente na França, na Alemanha e na Inglaterra, a história passa a ter o ponto de vista do historiador, a perspectiva. Antes, se a gente vai a Heródoto, né, chamado por Cícero como o pai da história, o Heródoto dizia o quê? Que era fundamental a testemunha ocular. A verdade estava no testemunho ocular. Se você viu, ou se você ouviu de alguém viu, é verdade, de alguém que viu, desculpa, é verdade. Mas a partir dessa história que podemos dizer moderna, né, como o Koselleck mostra, meados do século XVIII em diante, a interpretação é essencial, né? E quando se fala de interpretação, entra em jogo o ponto de vista. E isso abre espaço para a imaginação. E daí passamos para o lado da literatura. O que acontece na literatura, principalmente na prosa, diria que alguns chamam prosa pós-moderna ou contemporânea, como vocês quiserem, esses nomes às vezes são engraçados, né, ficar se apegando, né, por exemplo, pós-modernismo, né, eu não gosto muito, mas eu vou usar aqui porque a principal teórica disso que eu vou falar, que é um livro fundamental, quase uma bíblia do pós-modernismo, né, a Linda Hutcheon, ela fala da metaficção historiográfica na poética do pós-modernismo. E o que é a metaficção historiográfica, se vocês forem ler lá na Linda Hutcheon, né? Eu peguei aqui um trechinho, uma das definições. Na metaficção historiográfica, a gente tem que pensar o seguinte, a ficção é representada como mais um entre os discursos pelos quais elaboramos nossas versões da realidade. Se vocês sacaram, o que acontece? A história e a literatura, ao mesmo tempo, elas estão se encontrando. Os historiadores dizem que a imaginação, a interpretação é fundamental para a historiografia. E, na teoria literária, se começa a falar, né, da metaficção historiográfica, ou seja, o discurso ficcional é mais um discurso podemos dizer, de narração, se vocês quiserem, da história. De construção da história. Daí temos em Portugal exemplos magníficos disso. O maior, talvez, deles, o José Saramago. Lembremos, Memorial do Convento, História do Cerco de Lisboa, aquele romance magnífico, O Ano da Morte de Ricardo Reis. Ou vamos para o Lobo Antunes também, né? Eu gosto muito, né, de vários romances Lobo Antunes, mas eu vou citar um aqui, As Naus, que é alguma coisa excepcional, aquele romance. Então, quando a gente pega nessas duas perspectivas, tanto da história quanto da teoria literária, a gente consegue perceber, né, a possibilidade dessa subversão da narrativa tradicional, né, e subversão, mais ainda, da história tradicional. Então, o que faz a Lídia Jorge nesse romance?
ela subverte a narração, a história tradicional, a história contada a partir da perspectiva portuguesa, branca, etnocêntrica, ela subverte, né? E a perspectiva também patriarcal, machista, ela subverte e ela reconta essa história a partir da perspectiva feminina. O que ela faz, então, de certa forma, como alguns teóricos dizem, não só da Lídia Jorge, muitos apontam desde, pelo menos o Léo citou aqui, né, a Flor Bela Espanca, aquilo que muitos teóricos chamam ali no século XX da emancipação da mulher na literatura portuguesa, né? Essa emancipação quando a mulher é capaz de falar de si mesma, é capaz de se representar. Algo que para nós parece tão bobo, mas que demorou tanto tempo. Então, a Lídia Jorge, ao colocar, né, a Eva e a Helena nesses papéis fundamentais, simplesmente ela causa uma convulsão na história da guerra colonial em Moçambique. Por que essa convulsão? Porque essa história, então, é contada pelas mulheres. Basicamente, eu acho que eu vou parar por aqui. Eu tinha mais algumas coisinhas para falar, mas já vi que eu passei do meu tempo. Era essa a minha ideia, né? Realmente, na verdade, é um convite à leitura. Como eu disse, eu fui pego de surpresa, né? Falei aqui mais de improviso, anotei algumas coisas e falei de cabeça. Isso que eu queria trazer da importância da literatura de autoria feminina, particularmente na prosa portuguesa contemporânea. E como a literatura, pensando nessa questão da metaficção historiográfica e também na questão que eu trouxe do Georges Duby, né, da imaginação na história, como é fundamental a literatura, sim, para essa emancipação feminina. Não é só um discursinho, entre outros. É mais um discurso fundamental e fundante, né? Ou, no caso, refundante. Então, é fundamental que as mulheres sejam representadas, mas também é fundamental que elas sejam, né, representadas por elas mesmas. Porque a maior parte da história, né, no caso da literatura portuguesa, mas diria de quase todas, né, literaturas, as mulheres foram representadas sempre como no polo passivo, né, foram representadas pelos homens. Então, eu paro por aqui, né, deixo o convite para quem não leu esse romance magnífico da Lídia Jorge, e também recomendo vivamente, acho que são 2 textos para quem gosta dessa perspectiva, né, das senhoras de si, o conto Marido e o romance A Costa dos Murmúrios. Faço o convite aqui para a leitura. Bom, é isso. Muito obrigado. Desculpem, eu não, como eu disse, eu fui pego de surpresa, eu só fiz uma fala bastante superficial e apresentei alguns pontos que me interessavam. Muito obrigado. Muito obrigada, prof. E eu vou tomar o espaço para fazer um comentário que vocês estão falando que foram pegos de surpresa e mesmo assim entregaram falas incríveis. Ou seja, eu acho que é meta para todo mundo aqui conseguir carregar um evento desse jeito que vocês fizeram. Então, novamente, em nome da monitoria, eu agradeço do fundo do meu coração, dos nossos corações. É uma honra poder trabalhar com vocês, não só na monitoria, mas de criar eventos assim para a gente realmente espalhar a fala de todos os autores que a gente busca estudar e também espalhar a Unifesp para o resto do país, para o resto de outros países, inclusive. E, bom, como a gente já passou um pouco do tempo e eu tinha prometido fazer o sorteio, mesmo que a pessoa que ganhe não esteja mais aqui, a gente vai entrar em contato por e-mail. Mas eu quero deixar isso registrado por medo de falarem que a gente está fazendo tudo combinado, e não está. Estamos sendo sinceros. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela. Não, eu levo esses negócios muito a sério. Se alguém falar que foi fraudado, ó, tudo mentira. Bom, aqui a gente tem todas as pessoas que assistiram aos 7 encontros, o de hoje não contou, então deu 21 pessoas, e aí eu entrei aqui e coloquei para sortear entre o número 1 e o 21. Então, ó, a pessoa sorteada foi a número 11. Quem é a pessoa número 11? É a Júlia Santos Lopes.
Então, Júlia, não sei se você está aí, mas se você não tiver, a gente vai entrar em contato por e-mail em breve, e aí vamos discutir sobre qual livro você vai escolher da lista que a gente fez, que tem as autoras que a gente viu no curso, e aí a gente te envia. Então, bom, gente, é isso. Muito obrigada. No fim, foram 8 encontros do Senhoras de Si, e eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente já está planejando um evento no mesmo formato, com outro tema, para o próximo semestre. A gente já fez uma votação com os alunos da Unifesp, então a gente vai pensar ainda no que a gente vai retratar. E, bom, fiquem de olho no Instagram, quem é da Unifesp fica de olho nos grupos da Unifesp, que assim que a gente liberar, a gente vai entrar em contato com todo mundo. Então, muito obrigada, gente, até breve, e para os Unifespianos, boas férias, que a gente merece. Então é isso, gente, muito obrigada. Eu só quero voltar, tá? Boa noite. Volta, Angélica, mas volta com cuidado, pelo amor de Deus. Enfim, vamos ver aí quando vai ter o próximo voo da repatriação e a gente volta, enfim. Ou não, né? Olá, professores. Bianca, gostaria de aproveitar também para agradecer a fala de todos. Foram falas totalmente pertinentes, que se complementaram e agregaram muito ao nosso evento. Então, muito obrigada. Também fiquei muito feliz aqui com a participação de todos. E até o próximo evento, que com certeza vai ser um grande sucesso como este. Muito obrigada. E eu que agradeço, Bianca, a todos vocês. Foi ótimo. Parabéns pelo trabalho, viu? Muito bacana mesmo. Parabéns, viu, para todas vocês aí. E bom descanso, boas férias. Gente, eu só preciso falar com o meu orientador, o professor Leonardo, tudo bom? Oi, professor, tudo bom? Vamos abrir outra sala, Renata.